Lei nº 13.296, de 23 de dezembro de 2008. 2. 24 de dezembro de 2008. Estabelece o tratamento tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. Seção 11. Do Cadastro de Contribuintes do IPVA. Artigo 30. O Poder Executivo organizará e manterá o cadastro de contribuintes do IPVA, podendo utilizar as informações relativas ao veículo ou ao proprietário constantes de registros de outros órgãos públicos. Artigo 31. A Secretaria da Fazenda estabelecerá disciplina para a inscrição no cadastro de contribuintes do IPVA, podendo: inciso 1. Estabelecer disciplinas distintas e simplificadas por classes de contribuinte. Inciso 2. Dispensar a inscrição de veículos específicos, sem interesse para a fiscalização e a arrecadação do imposto. Parágrafo único. No caso de veículo objeto de arrendamento mercantil ou de alienação fiduciária em garantia, o cadastro de contribuintes do IPVA deverá conter a identificação do arrendante e do arrendatário ou do devedor fiduciante e do credor fiduciário. Seção 12. Das obrigações acessórias. Artigo 32. Fica obrigado a fornecer os dados necessários à inscrição no cadastro de contribuintes do IPVA. Inciso 1. Todo proprietário de veículo automotor residente ou domiciliado neste Estado, nos termos desta lei. Inciso 2. O proprietário de veículo registrado anteriormente em outro Estado, quando adquiri-lo ou transferir o seu domicílio ou residência para este Estado. Artigo 33. Também está obrigada a fornecer os dados necessários à inscrição no cadastro de contribuintes do IPVA à empresa locadora de veículos que operar neste Estado, em relação a todos os veículos que vierem a ser locados ou colocados à disposição para locação neste Estado, inclusive aos veículos a que se refere o inciso 2 do artigo 15 desta lei. Artigo 34. Quaisquer alterações ocorridas em relação ao proprietário ou ao veículo serão comunicadas às autoridades responsáveis pelo cadastro de contribuintes do IPVA. Parágrafo único. Cabe ao alienante e ao adquirente a obrigação de comunicar a alienação do veículo. Artigo 35. O Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e a Secretaria da Fazenda deverão compatibilizar seus cadastros com a finalidade de atingir maior eficiência administrativa e facilitar o cumprimento das obrigações acessórias. Parágrafo único. A Secretaria da Fazenda poderá firmar convênios com os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito para a troca de informações, no interesse da administração do imposto. Artigo 36. Todo aquele a quem forem solicitadas informações de interesse da fiscalização está obrigado a prestá-las. Parágrafo único. Os contribuintes e terceiros que tenham informações sobre fatos relacionados ao imposto não poderão embaraçar a ação fiscalizadora e, mediante notificação, serão obrigados a exibir documentos, guias, impressos ou arquivos magnéticos relacionados à administração e à arrecadação. Artigo 37. São obrigados a fornecer ao fisco, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Inciso 1. Os fabricantes, revendedores de veículos e os importadores, informações sobre veículos novos, vendidos e respectivos adquirentes. Inciso 2. Os revendedores, informações sobre operações com veículos usados. Inciso 3. As empresas locadoras, informações sobre os veículos locados ou colocados à disposição para locação neste Estado. Inciso 4. Os leiloeiros que realizarem leilões de veículo automotor, relação dos veículos objetos do leilão, bem como valores das transferências e o nome e endereço dos alienantes e dos adquirentes. Inciso 5. Os despachantes que auxiliarem no registro ou transferência de veículos, relação desses veículos, bem como os valores das transferências e o nome e endereço do alienante e do adquirente. Inciso 6.
Os notários, informações sobre as transações com veículos perante eles realizadas, sem ônus para as partes do negócio. Inciso 7. As seguradoras de veículos, informações sobre os veículos segurados ou indenizados. Inciso 8. As empresas de arrendamento mercantil, informações sobre os veículos arrendados e seus respectivos arrendatários. Inciso 9. As instituições financeiras, informações sobre os veículos financiados e os respectivos adquirentes. Inciso 10. Os autódromos, oficinas de manutenção e quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, que excedam ou aluguem espaços para estacionamento, ou que prestem serviços de guarda ou manutenção de veículos automotores, informações sobre os veículos que se encontram ou se encontraram estacionados em suas dependências ou sob sua guarda. Artigo 38. As autoridades responsáveis pelo registro e manutenção de cadastros de veículos ficam obrigadas a fornecer ao fisco a relação de veículos constantes de seu cadastro, transferências registradas e valores das transferências, bem como a informar o nome e endereço dos alienantes e adquirentes. Seção 13. Das penalidades. Artigo 39. Constituem condutas passíveis de imposição de multa. Inciso 1. Fraudar o recolhimento do imposto, no todo ou em parte. Multa de uma vez o valor do imposto não recolhido, nunca inferior a 100 UFESPs. Inciso 2. Deixar de exibir no prazo estabelecido, quando notificado, quaisquer documentos exigidos pelo fisco. Multa correspondente a 30 UFESPs por documento, até o limite de 150 UFESPs por veículo. Inciso 3. Deixar de prestar informações quando obrigado, ou fazê-lo de forma inexata ou incompleta. Multa correspondente a 30 UFESPs por veículo. Inciso 4. Proceder de modo a possibilitar a redução ou supressão do tributo devido por terceiro. Multa de uma vez o valor do imposto não recolhido, nunca inferior a 100 UFESPs. Inciso 5. Deixar de fornecer documentos ou informações necessários à inscrição ou à alteração do cadastro de contribuintes do IPVA. Multa, por exercício, correspondente a 50% do valor do imposto, nunca inferior a 10 UFESPs. Inciso 6. Induzir o fisco a proceder à inscrição ou à alteração indevidas no cadastro de contribuintes do IPVA. Multa, por exercício, correspondente a uma vez o valor do imposto, nunca inferior a 50 UFESPs. Inciso 7. Deixar a locadora de veículos de cumprir a obrigação acessória prevista no artigo 33 desta lei. Multa, por exercício, equivalente a 100 UFESPs por veículo. Inciso 8. Cometer qualquer outra infração a dispositivo da legislação relativa ao imposto, sem penalidade específica. Multa correspondente a 10 UFESPs. Parágrafo 1º. As multas previstas neste artigo 1. Não excluem o pagamento do imposto, quando devido. 2. São aplicáveis distinta e integralmente, na hipótese de concurso de infrações. Parágrafo 2º. Para cálculo das multas baseadas em UFESP, deve ser considerado seu valor na data da lavratura do auto de infração imposição de multa, não se aplicando o disposto no artigo 3º da Lei nº 10.175, de 30 de dezembro de 1998. Seção 14. Da repartição da receita. Artigo 40. Do produto da arrecadação do imposto, descontadas outras destinações instituídas por lei federal, 50%, constituirá a receita do município onde estiver domiciliado, nos termos do artigo 4º desta lei, o proprietário do veículo, incluídos os valores correspondentes aos juros e aos acréscimos moratórios. Artigo 41. A parcela pertencente ao Estado será repassada pelo estabelecimento bancário na forma e prazo estabelecidos pelo Poder Executivo.
Parágrafo 1º. A parcela pertencente a um município será acreditada na forma da legislação federal relativa à matéria, e dos convênios porventura firmados entre as prefeituras e a instituição bancária arrecadadora. Parágrafo 2º. Nas hipóteses de restituição do imposto, a parcela proporcional será deduzida da receita do município. Seção 15. Do procedimento administrativo tributário. Artigo 42. O procedimento administrativo tributário referente ao IPVA iniciar-se-á com a notificação do lançamento ou do auto de infração imposição de multa. Parágrafo único. Aplica-se ao procedimento iniciado por meio de auto de infração imposição de multa a disciplina que dispõe sobre o processo administrativo tributário estadual. Artigo 43. As incorreções ou omissões existentes na notificação do lançamento de ofício, inclusive as decorrentes de cálculo, não acarretam a sua nulidade, desde que presentes elementos suficientes para determinar, com segurança, a natureza da infração e a pessoa do infrator. Parágrafo único. As incorreções ou omissões de que trata este artigo poderão ser corrigidas pela autoridade fiscal, cientificando-se o sujeito passivo da correção, por escrito, e devolvendo-lhe o prazo do artigo 44 desta lei. Artigo 44. O interessado poderá, por escrito, apresentar defesa ou contestação ao lançamento efetuado, no prazo de 30 dias contados da data da notificação. Artigo 45. A defesa ou contestação será apresentada na repartição fiscal competente indicada na notificação, e deverá conter: inciso 1. A autoridade a quem é dirigida. Inciso 2. A qualificação do interessado e a identificação do signatário. Inciso 3. As razões de fato e de direito sobre as quais se fundamenta. Parágrafo único. A defesa ou contestação deverá ser instruída com documentos, demonstrativos e demais elementos materiais destinados a comprovar as alegações feitas. Artigo 46. Da decisão proferida, será o interessado cientificado na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. Não acolhida a defesa ou contestação, no todo ou em parte, o interessado poderá, uma única vez, apresentar recurso dirigido à autoridade imediatamente superior àquela que houver proferido a decisão recorrida, no prazo de 30 dias a contar da cientificação da decisão ou da publicação. Parágrafo 2º. O recurso será apresentado por meio de requerimento contendo nome e qualificação do recorrente, a identificação do processo e o pedido de nova decisão, com os respectivos fundamentos de fato e de direito. Artigo 47. Mantida a decisão recorrida, será o interessado cientificado a recolher o valor integral do débito fiscal no prazo de 30 dias. Artigo 48. Serão encaminhados para inscrição na dívida ativa. Inciso 1. O débito lançado e não contestado tempestivamente. Inciso 2. O débito definitivamente julgado e não recolhido no prazo previsto no artigo 47 desta lei. Seção 16. Das disposições finais. Artigo 49. Aplica-se ao IPVA, no que couber, a legislação do ICMS referente às normas sobre administração tributária, especialmente os dispositivos da Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, no que refere: inciso 1. Ao procedimento administrativo de consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária. Inciso 2. Ao pagamento com desconto da multa fixada no auto de infração imposição de multa. Inciso 3. Ao parcelamento de débitos fiscais. Artigo 50. As disposições desta lei relativas às empresas locadoras serão aplicáveis aos veículos de propriedade de empresas de arrendamento mercantil, leasing, quando o arrendatário for a empresa locadora.
Artigo 51. No caso de a UFESP deixar de existir como índice de referência, será aplicado o índice que vier a substituí-la. Artigo 52. Ficam cancelados os débitos fiscais do IPVA, devidos a este Estado e relativos a veículo automotor terrestre, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008 e durante o período em que o veículo permaneceu registrado em órgão de trânsito de outra unidade federada, desde que o proprietário, com domicílio neste Estado, cumulativamente. Nota: 5. Portaria CAT 123/09, de 29 de junho de 2009, do 30 de junho de 2009. Dispõe sobre o prazo de entrega dos documentos para fins de cancelamento de débitos fiscais do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, nos termos da Portaria CAT 90/2009, de 20 de maio de 2009. Nota: 5. Portaria CAT 94/09, de 20 de maio de 2009, do 21 de maio de 2009. Disciplina os procedimentos para o cancelamento dos débitos fiscais do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, previsto no artigo 52 da Lei nº 13.296, de 23 de dezembro de 2008. Inciso 1. Tratando-se de pessoa física, comprove, em conformidade com o disposto no artigo 4º desta lei, alínea A, em relação à totalidade de veículos de sua propriedade em 1º de janeiro de 2009, que estes foram objeto de registro no órgão de trânsito do Estado de São Paulo ou que, alternativamente, já tenha iniciado procedimento para o referido registro até 31 de março de 2009, alínea B, em relação à totalidade dos veículos adquiridos após 1º de janeiro de 2009, que estes se encontram registrados no órgão de trânsito do Estado de São Paulo. Inciso 2. Tratando-se de pessoa jurídica, comprove, em conformidade com o disposto no artigo 4º desta lei, alínea A, em relação à totalidade de veículos de sua propriedade em 1º de janeiro de 2009, que estes foram objeto de registro no órgão de trânsito do Estado de São Paulo até 30 de junho de 2008, alínea B, em relação à totalidade dos veículos adquiridos após 1º de julho de 2008, que estes se encontram registrados no órgão de trânsito do Estado de São Paulo. Inciso 3. Apresente requerimento à Secretaria da Fazenda, até 29 de maio de 2009, solicitando o cancelamento dos débitos fiscais nos termos deste artigo, contendo, alínea A, relação completa dos veículos com débitos fiscais, ainda que não tenham sido reclamados por meio de notificação de lançamento ou de auto de infração imposição de multa, alínea B, comprovante do recolhimento integral do IPVA do exercício de 2009, em favor do Estado de São Paulo, relativo aos veículos mencionados nos incisos 1 e 2. Parágrafo 1º. Para fins do cancelamento previsto neste artigo, considera-se débito fiscal a soma do imposto, das multas e dos demais acréscimos legais correspondentes a cada fato gerador. Parágrafo 2º. O cancelamento de que trata este artigo abrange o débito fiscal relativo a veículo cuja propriedade foi transferida a terceiros em data anterior a 1º de janeiro de 2009, correspondente aos fatos geradores em idêntica situação e sob a responsabilidade do proprietário indicado no caput, desde que observadas, no que couber, as condições previstas neste artigo. Parágrafo 3º. A extinção das execuções fiscais relativas aos débitos fiscais cancelados nos termos deste artigo será requerida pelo interessado, ficando dispensado o recolhimento das custas judiciais e honorários advocatícios. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou compensação de importância já recolhida ou depositada em juízo, relativamente à situação em que haja decisão transitada em julgado.
Parágrafo 5º, na hipótese em que pelo menos 80% dos veículos de propriedade de pessoa jurídica tenha sido objeto do registro a que se refere a alínea A do inciso 2, até a data ali indicada, será admitida, excepcionalmente, a aplicação do cancelamento de débitos previsto neste artigo, desde que o restante dos veículos da pessoa jurídica seja registrado no órgão de trânsito do Estado de São Paulo até 30 de janeiro de 2009, observadas as demais condições estabelecidas neste artigo. Parágrafo 6º, o Poder Executivo estabelecerá disciplina para os procedimentos de cancelamento de débitos de IPVA de que trata este artigo. Artigo 53. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei. Artigo 54. Fica revogada a Lei nº 6.606, de 20 de dezembro de 1989. Artigo 55. Esta lei e suas disposições transitórias entram em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009. Parágrafo único. O disposto no parágrafo 4º do artigo 7º somente produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010. Seção 17. Disposições transitórias. Artigo 1º. A base de cálculo utilizada para o cálculo do imposto dos veículos usados referente ao exercício de 2009 será aquela divulgada pelo Poder Executivo de acordo com os critérios fixados na Lei nº 6.606, de 20 de dezembro de 1989. Artigo 2º. O Poder Executivo poderá estabelecer prazos especiais para que os contribuintes e responsáveis promovam as adaptações necessárias à observância do disposto nesta lei. Artigo 3º. Enquanto não for instituído o cadastro de contribuintes do IPVA a que se referem os artigos 30 e 31 desta lei, serão utilizadas as informações constantes do Cadastro de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 2008. José Serra. Francisco Vidal Luna. Secretário de Economia e Planejamento. Mauro Ricardo Machado Costa. Secretário da Fazenda. Humberto Rodrigues da Silva. Secretário Adjunto, respondendo pelo expediente da Casa Civil. Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de dezembro de 2008.